A partir de agora, na Rádio Web UFN, Giro Esportivo, o programa que você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Fala galera, ligada na Rádio Web UFN. Está começando mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da professora Glaise Palma. Na Central Técnica nós temos Clenilson Oliveira e Lucas Acosta. Nosso programa está disponível no Spotify e também no YouTube. E você pode nos acompanhar no Instagram, @RádioUFN e Giro Esportivo UFN. Eu sou Andressa Rodrigues e eu estou aqui com meus colegas João Henrique e Samuel. Fala, galera. E aí, galera, como é que vocês estão? Então, gente, no programa de hoje, a gente vai dar uma retomada num dos nossos principais assuntos. Eu acho que, se for ver, foi um dos nossos principais temas de Pra mim é o meu favorito. É um dos mais legais de fazer. A gente vai voltar a falar da Champions League, né? Agora que já temos os nossos finalistas. Essa semana a gente teve os jogos, então, de volta das semifinais. Então, já sabemos que os finalistas são a Inter e o PSG. Time sem grife. Totalmente sem grife. E a Totalmente sem final grife. já acontece no final desse mês. Temos muitas opiniões. E opiniões, acho que, um pouco polêmicas até. Não sei, João, se tu quer... Não sei. Eu, sem grife, não, né? Porque Não, o PSG, o que mais tem é grife. Não, é que eu tô dizendo assim, não foi times, tipo, como posso dizer, com grandes craques, assim, entendeu? O que eu tô... Nesse sentido, eu concordo com isso, eu concordo eles com isso. Eles têm um time, eles não têm, tipo, um super time. Essa, acho que é a diferença dessa final pra final do ano passado, entendeu? E aí que a gente consegue ver, cara, como eu posso te dizer, a cancha dos times, sabe? Entendeu? Tu tem um treinador que sabe estudar o adversário, entende? Também. Porque isso pra mim foi o principal. E eu acho que além disso, a Inter principalmente teve muita sorte. Muita sorte. Não Contra sei o Barcelona. se tanta sorte, porque a Inter fez uma boa campanha. Mas que eu acho que a Inter eliminou um Barcelona agora, que favorito. pra mim era... Não sei se era favorito porque eu tava torcendo, mas ao meu ver era o favorito mesmo. E o PSG eliminou o Arsenal, que é um baita de um time, tem uma baita história, é um baita nome, só que parece que quando chega assim, ó, que Vamos ver eles pipocam. Mas é que eu acho... O PSG, se tu for ver, ele começou a fase de liga quase sendo eliminado. Sim, Eles começaram, eles tipo Eu assim, acho foram que do É o Luiz segundo- Henrique que tá lá, né? É o Luiz Henrique desde a Sim. temporada passada. Eu acho que o PSG ficou uma posição acima do último que pegava a repescagem pra fazer essa baita campanha. Mas desde o início o PSG já tava mostrando um baita futebol, só que Sim. como ele perdeu o holofote É de porque perdeu os ter os principais craques, nomes, né? o pessoal parou de olhar, porque assim, se não falei, tem craque e no teve PSG... gente que saiu de lá que pipocou também, né? Mas, sim. Não tem como dizer que não, que sim. Não. O Mbappé, tu tá falando? Totalmente. Eu acho que não, Eu acho que sim. Eu falei já Não, em eu acho programas anteriores... que a pipocada foi... Mas tu lembra que eu falei em programas anteriores, no início de que o Mbappé foi pro Real... Não, que ele daria certo. Que ele daria certo, que era só o tempo dele entrosar ali, mas que o time seria dele. E agora tu já tá vendo. É que Não, eu acho mas que o teu problema dá do Mbappé certo. foi a demora pra sair. Também, mas eu acho que o teu dá certo não é o mesmo dá certo Não, no meu conceito. Uma temporada que, sabe, frustrante, que não veio título, não significa que... É que eu O cara acho já que tá o que com mais de 40 gols. É que eu acho 20 e que o tantos que gols. pesa é o Real ter sido eliminado cedo e o PSG ter chegado na final. É tá. isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, de certa forma, tem aí um pessoal mal acostumado de ver tanto tempo só Real e Barça, que se Manchester criou City. das pessoas só torcerem pra Real e Barça e, portanto, os outros times que têm êxito, ou os outros times que jogam bem, não são assim, não é Reconhecidos. Real e Barça, então não vale. Mas, cara, a Mas o Inter... jogo do PSG contra o Arsenal agora, o último, meu Deus, mano, jogão. 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 Eu acho que assim, o Arsenal era Jogo um de baita xadrez, time, jogo de o Arsenal xadrez. bateu de frente, mas em nenhum momento o Arsenal incomodou o PSG a ponto de... Correu o risco de ser eliminado, né? Mas bateu de frente. Bateu de frente. Sim. Mas não o suficiente. E o PSG tá jogando muita bola, cara, O muita que o bola. Hakimi joga, mano, é loucura. Hakimi, Mano, é Kvaratskhelia, loucura. o O Dembélé. Barcola, agora o... Agora o Dembélé tá mostrando porque que ele foi pago aquela bolada quando ele foi pro Barcelona. Agora aquele moleque, o Doué, craque de bola. Aí que tá o detalhe, mano. Eles são, tipo, o Luiz Henrique fez um time, entendeu? Sim. Bem estruturadinho. Mas olha, eu te digo que eu não sei. Eu não sei se o Mbappé
foi só o Mbappé sair que o PSG deu certo. Óbvio, Não óbvio. Eu acho Óbvio, que, ele era, cara, era eles já ele bateram. pesava, mano. Era Com o Luiz ele. Não Henrique, acho. temporada passada, eles já bateram semifinal. O Luiz Henrique. Eu ele acho que assim, Eu não gosto do se Mbappé. eles tivessem mais uma temporada ali, o Mbappé ali, não necessariamente o Mbappé seria prejudicial ao time. Eu acho que Será? Impossível um time que tem o Mbappé. É que- eles já bateram prejudicar. semifinal no passado, no primeiro ano do Luiz Henrique, entendeu? Pois O é. Mbappé. E o Mas é que Luiz eu Henrique acho- falou que o time do PSG é o time ideal, assim, que ele gosta de trabalhar. O elenco, a comissão, as peças, é o tipo do jeito que ele gosta. Então, isso não tem como dar errado. Me lembra um pouquinho o estilo que o Barcelona jogava, às vezes, com esse modo do Luiz Henrique. Um pouquinho, às vezes, como eles jogam. Em entendeu? 2015 lá. 2015. É, Pouca coisa, não é? claro. Assim, não é que São não dá pra comparar. características, né? Não dá pra comparar, porque a galera que nós tínhamos no Barcelona, por favor, né? diferente, né? Mas assim, ó, eu Mas- vou te dizer, cara, agora partindo pro outro jogo, cara, eu acho que foi um dos melhores jogos que eu na vida. Tanto a ida como a volta, meu. O PSG eliminou o Arsenal no jogo, que foi no jogo da ida, foi 1-0, né? E no jogo de volta foi 2-1. Já a Inter e Barcelona, assim, foi Foi uma loucura. absoluto cinema. Foi uma loucura. Eu não sei dizer qual jogo foi melhor, se foi a ida ou se foi a Eu volta. acho que eu acho que foi a volta, meu. Acho que a volta foi mais emocionante. Mas é que se tu for ver, foi mais ou menos o mesmo cenário. Sim, mas é que ó, por A ser Inter uma abrindo volta. 2-0, o Barcelona empatando. O que o Yamal joga, meu, é loucura. Não, bizarro. Esse Mano, cara, mano. meu, Bizarro. ele Mano, tem, ele- o Cara, Yamal, não dá nem pra chamar, o porque Yamal, ele é muito novo. moleque. Moleque. Esse moleque, ele tem um teto Mano, ele muito cresceu alto. 10 centímetros. Sabe que tu ia crescer 10 centímetros? Eu vi o Beckler falando sobre isso, mas assim, eu acho irreal. 10 centímetros é muita Mano, coisa. Mas é porque ele é Mano, muito novo. Mano, ele é não muito tenho essa novo, ele tem percepção- Mas eu não tenho essa percepção Mas de tu viu ver que ele deu o uma. crescendo. uma... Eu vi. Ah, com certeza. Agora, Fisicamente, ele melhorou se o muito. Barcelona manter um time bom pra esse moleque jogar, não necessariamente em volta dele, mas que tenha que na lateral tem um cara bom no meio-campo, no ataque, na zaga, no gol. Se todo o time do Barcelona se manter bem, se o Barcelona conseguir manter um time bom por muito tempo, o teto pra ele é tipo, não tem teto. Esse moleque não tem eu teto. acho que a gente cara. pode comparar ele, cara, com o Neymar, entendeu? De certa maneira. Porque, tipo assim, Eu ó, acho só que que. ele até gostaria de ser. Não, Sim. só que, tipo assim, eu acho ele mais esperto que o Neymar, entendeu? Tipo assim, ele vai pra cima e tudo, só que ele vai pra cima perto da área. É, eu vi um Um cara falando isso. Eu vi um cara falando Eu sobre pensei, eu isso fiquei, cara, é muito verdade. E tu não vê ele sofrer, tipo assim, entrada violenta. Não vê. Tu entende? E não porque os caras não batem Não, nele. porque os caras não batem, porque eles não vão bater na frente da área. Entendeu? O Neymar, ele tá querendo dar caneta e chapéu no meio do campo, os negros vão pra achar o porrete nele. É. Entendeu? Mas, falando da Inter e do Barça, cara, eu vejo mais ou menos, claro, faço eu Analogia. assimilo mais ou menos a eliminação do Barça como a eliminação do Ajax em 2019, aquele Ajax que jogou muita bola, que eliminou o Real e tal, Que tinha o Frenkie de Jong. que tomou a virada do Tottenham. Porque assim, o Tottenham passou, beleza, foi pra final, mas assim, o futebol que encantava daquela temporada era o do Ajax. Totalmente. É claro que a Inter, Sensação, né? a Mas era a Inter- zebra, né? a Inter é muito melhor que o Tottenham. Assim, a Inter não passou injustamente, tem que deixar isso claro. É verdade. Mas o futebol que encantou essa temporada foi o do Barça, que caiu Com na certeza. mais ou menos como o Ajax, sabe? Mas eu não acho injusto. A Inter tem um baita time, cara. E a Inter é um time que há pelo menos umas 3 temporadas tem jogado muita bola. E eu destaco muito, e não tem como não destacar o Lautaro, né? Que tava machucado, não tava nas suas melhores condições de jogo, e mesmo assim foi e jogou muita bola. Sim. Ele fez o primeiro gol, Fez né? um gol. Fez gol, acho que deu assistência também. Se eu não me engano, sim. E que o goleiro da Inter joga também é loucura. Não, Lautaro, Sommer, Bastoni, zagueiro, o Barella, craque de bola, o Thuram. Não, eu achei muito legal bons, que o muito Chesney, né, cara? O Chesney tava aposentado e voltou só pra jogar no Barcelona, né? Essa Ele temporada. fez história, né? Fez Mas assim, história, eu não mano. acho que a temporada do Barcelona vai Não, ser mano, foi uma baita temporada. um fracasso só Não, porque Não, ganhou a não. Champions. com certeza não. Ainda mais porque a gente vem de fracassos na Champions, né? Então acho que isso talvez tenha pesado um pouco. É que aquele Mas negócio, a gente eles não chegaram esperava muito nada, né? longe. E também tem o baque do seu favorito e cair, né? É. Mas foi totalmente Mas no detalhe. ninguém totalmente. diria que o Barcelona era o favorito no início da Champions, Não. né? Isso não. Eu não lembro quando a gente fez o programa. A gente tinha expectativas, mas a gente não conseguia falar que Eu Porque acho que eles eu foram coloquei, eu construindo acho que eu coloquei isso. até o City como favorito, cara. o City pra foi uma falar bem a decepção, né? verdade. A gente pode afirmar isso, né? O City Que foi é uma duro lá decepção. do City. Mas, cara, Agora, quanto à final, eu acho que PSG é um pouquinho mais favorito. Um pouquinho mais favorito. tá jogando que- mais. Eu tá acho que o jogando PSG mais. é mais surpresa, assim. Justamente por ter começado muito mal. Eu Talvez- jamais, e no início eu jamais imaginei, quer dizer, em qualquer edição da Champions, né? Eu jamais ia imaginar o PSG na final.
recém a segunda vez na história dele, do PSG, que eles vão pra final. Mas assim, também é lógico que uma hora o PSG vai ganhar essa Champions. Do mesmo jeito que foi lógico que o City ganhou uma. Sim, mas é uma questão até de investimento, de estrutura. Eles estão se preparando pra isso. Mas Uma é hora até vai meio vir. irônico, Uma né? hora ou outra vai vir. É meio irônico saber que eles investiram, tipo, num time que tinha Mbappé, Neymar e Messi. Como E que daí, eu vou quando explicar os que esse três time não ganhou? saíram, Como que eu vou explicar? Exato, como é que eu vou explicar que um time que tinha Neymar, Mbappé e Messi não deu certo? E quando os três saíram, eles chegaram na final da Champions. E podem ser os Vestiário, favoritos isso é a ganhar. vestiário. Serve de a lição, Champions. né? Vestiário. Serve de lição também. Tipo, o futebol é muito imprevisível. Mas eles estão jogando muita bola, cara. Muita bola. Eu gostaria de ver PSG e Barça. Porque são dois times assim que jogam mais ou menos parecido, gostam de ter a bola, gostam da posse de bola. E quem jogou muito bem também foi o Marquinhos, né, cara? Ressaltar. Mas o Marquinhos em clube sempre joga bem. também Mano, acho. loucura, Sempre joga cara. bem. Acho que o problema é a seleção. Que loucura. Cara, O Marquinhos é um baita vira uma líder. naba na seleção. E tem uma baita história também lá no PSG, né? O Exato. Marquinhos mora Muito. lá há Ah, muitos quantas anos. temporadas ele tá lá, será já? É uma galera de tempo. Cara, eu acho que o Marquinhos já deve estar mais de 10 Eu temporadas. acho que sim, Por aí, ou quase 10, ou um pouco mais que 10. mas por aí. Ele surgiu o quê? 2014? 2013? Não vou saber te dizer exatamente. Mas é uma galera de tempo, mano. Eu vi ele postando assim que ele tava muito feliz e tal, que ele quer fazer parte da história do PSG, entendeu? Eu acho que ele já tá, na Não, verdade. ele já nessa tá. história. E se ganhar Tipo, Champions... marcar, tipo É assim, que ó, ele é o capitão, né? Se ganhar, isso. se ganhar Champions, ele vai ser o segundo brasileiro a erguer uma taça. Porque o primeiro foi o Marcelo, uma taça de Champions, né? Sim. E só o Marcelo. Eu tava vendo também, se a Inter ganhar, não vai ter nenhum brasileiro campeão. É verdade. Não O tem. que Faz não- tempo o que isso que- faz tempo que não tem. E eu acho que quem ganha é Faz a tempo Inter. que tem, na verdade, né? Faz tempo que tem brasileiro sendo... Pelo menos um brasileiro é campeão de Champions todo ano. É. E há muitos anos, pelo menos um brasileiro joga uma final de Champions. É que, cara, voltando a falar ali um pouco do que a gente vai achar da final, eu acho que o que pode diferenciar é a camisa nessa final. A Inter é uma... A camisa da Inter a muito Inter pesada, tá né? voltando- Comparada do PSG, tá ligado? Depois de 15 anos fora das decisões, a Inter tá voltando pra uma final da Champions League. Não, mas a Mas Inter tá fez a final voltando- contra o Manchester City. Mas tá voltando muito forte. Não, ela fez a final contra o Manchester City. Ela Sim, não ganha sim. há 15 anos. Mas A é, Por primeira- aí sim, Após 15 anos. que ela não vence. Isso. mas tão debutando já, mano, tá na hora de ganhar. E Vai assim, ficar feio. bater 2 vezes na Ainda trave fica ruim, feio. né? Mas Tem que chegar e ganhar. é que contra o City era pior. De qualquer forma, quem perder vai bater 2 vezes na trave. Ou a Inter ou o PSG. Sim. Porque chegaram numa final e não É. venceram. É que o PSG Na Mas última vez seria tinha- um... Na Assim, última vez tinha o Neymar. Aquela que foi em Portugal. Sim. que foi em 2020. e Que eu o acho que que tu seria, quer dizer que, com isso? que seria mais provável com ele do que sem ele. Mas é que Não em 2020 sei. Eu a acho que o gente time não do vai... PSG, esse time do PSG é melhor que o time do PSG daquela É que, Super é Champions. que na Super Champions 2020 a gente tinha o Bayern de Munique que tava voando com o Lewandowski, né? E Hans Flick. Tipo, O meu... a Mas disparidade eu acho daquele esse time. PSG melhor do que aquele Eu PSG. também acho. Em termos de peça. Tinha o Neymar, muito letal, o Mbappé, muito letal, mas... Mas o Prime. Mbappé pipocou, né? O Aquele- Mbappé Ele tava voltando de perdeu um lesão. baita gol. Tava voltando de lesão também. Mas esse PSG tem peças boas em todo o setor do É campo. que aí que cara. tá, se a gente, Todo a gente setor do comparando o PSG daquela época e esse PSG, a gente fala, tipo assim, Neymar e Mbappé, e aqui a gente fala o campo. O time todo. time É, PSG. E assim, exato. se tu Daí for tu vê a ver, diferença aí, Se né? for ver, por exemplo, o Kvaratskhelia, que é o ponta que entrou Como que no é? lugar... Kvaratskhelia. Que é Ele passou o dia inteiro Que treinando esse nome. Que entrou no lugar do... Que tá na ponta esquerda ali, que teoricamente fazia o Mbappé, ou fazia às vezes o Neymar caindo por ali. Cara, ele tá rendendo. O Neymar já era mais meio campista no PSG, mas ele tá rendendo, meu. Ele não tá devendo nada, assim, de resultado. Ah, eu o também Dembélé, acho, não. então... O Dembélé tá sendo uma máquina essa temporada, E aí, cara. acho que, sei lá, Ele um tá ano tendo atrás eu jamais ia É que ele tá falar tendo isso do regularidade, né, Dembélé. mano? Ele não Mas tá o se Dembélé sempre machucando. foi um cara bom, velho. Sim, mas ele tava tendo muita lesão, ele não É. tava tendo, tipo assim, uma sequência de jogos pra ele conseguir engrenar, sabe? Mas assim, Uhum. ele é fora da curva, meu. Não, Ambidestro. O negãozinho é de bom, verdade. cara. E ele anda de moto. E anda de moto, mano. Anda de moto. Ele é Não, pra... bom, ele é bom. Ele é bom, cara. Só que assim, não é pra ganhar bola de ouro também, vamos Não, deixar isso claro. Ah, vai dizer isso que não sim. agora. Não, Chega lá. com certeza não. Não, essa bola Mas de se bem ouro... que eu já não duvido de mais nada, mas... É, depois que o Messi ganhou jogando no Inter Miami. Não Ah, viaja, não viaja, Tem que estar cara. mutando o microfone de Não Samuel fala aí. isso, velho. Mas, cara, eu acho que nenhum dos dois tipo, qualquer um dos dois que ganhar pra mim, eu já, tipo assim, bah,
Merecia. Eu acho Sabe, também. tu entendeu o que eu Eu quis dizer? queria muito o Barça na final. Sim, Por uma totalmente. questão de mérito, por uma questão pessoal, mas Aham. por uma questão de mérito pelo que eles estão fazendo. Pela temporada. Seria bacana ver o Barça se reerguendo dessa forma. Só que é injusto tu só falar do Barça e não falar dos outros. Vai ser bacana também, de certo Claro, modo, o PSG claro. vencer. Vai ser bacana a Inter vencer. A Inter é um baita time. Inclusive, é bom que a Inter vença, porque aí ajuda a quebrar o que eu tava falando antes de... só times... Real eu ia Barcelona, Real falar Barcelona, isso. City. Porque assim, quem acompanha hoje a Champions mais novo, não viu os times italianos Não. sendo grandes na Eu Champions, até ia sabe? falar desde 2004, que não tinha na final um time que É. não fosse da Nunca Inglaterra, viram- Espanha nunca viram- ou Alemanha. Vocês Nunca viram cresceram o vendo Milan quem na sendo- final? Não, eu cresci já vendo a era do Barça e do Real Não, mas eu Madrid. digo assim, Mas esses que assim- tu viu, tu não viu, tipo, a Inter ganhar tanto, tu não viu o Sim, Liverpool mas eu ganhar, peguei o uma época- United, entendeu? Não, mas é que assim, na época que a Inter e o Milan eram grandes times, o Liverpool já tava se encaminhando pra ser um... Médio. Tava indo pra uma fase ruim. Eu peguei o Manchester United sendo um grande time, eu vi a Inter ser um grande time, o Milan ser um grande time, mas a era da Champions... E não, é Real nesse sentido que eu tô falando, Só que, entendeu? só que tem uma galera que não compreende a Inter chegar numa final, acha assim, bizarro que um Por time não ser como, do eixo um time como a Inglaterra, Inter chegando na final, mas Espanha, como Claro. assim? É um baita de um time, tá Exato. entendendo? Com uma baita história. O Milan, se o Mas Milan isso chegasse aí- numa final... É que é uma todo mundo hegemonia, achava né, mano? bizarrice. Mas é uma coisa histórica, né? Histórico. Dá pra se considerar uma hegemonia deles. Totalmente. De quem? De Barcelona e Real Madrid em finais da Não, Champions. eles tiveram. Cara, e o Real Madrid agora tá com 15 Champions. Se tu for ver ali, ó, 8-9 o Barça ganhou, 9-10 depois aí foi a Inter que ganhou, Sim. aí depois 10-11 o Barça voltou a vencer, Com aquele time que o Messi fez 90 e lá vai pedrada de gol. aí 12, ou seja, Com Guardiola, né? duas vezes o Barça, aí Uhum. depois do Barça o Bayern ganhou, aí depois veio o Real Madrid, Que emplacou. Barça, Real Madrid, Real Madrid, Madrid, Real Madrid, É. entendeu? Aí depois lá na frente Foi teve o Bayern de novo. Foi quase 10 anos só Barça, Real. Só, 8 anos. só um ano que daí foi Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Depois nunca mais. Não, teve uma quebra ali, ó. Sim, não, e Mas também teve- quando a Inter ganhou. Quando a E Inter teve ganhou. em 2020 Sim, é. Bayern Foi e Barça, PSG. Inter, É. Barça, Bayern, Real, Barça, Real. 2020 teve Bayern e PSG. Só que o Real continuou depois, né? Que aí ganhou o Liverpool, e aí depois ganhou o Bayern. Não, depois ganhou o Liverpool, ganhou o Chelsea, ganhou o Bayern. E ganhou o Real depois, se eu não me engano. Tem que fazer as contas com o número, cara. Só Tem que fazer as cabeça eu não contas me com o lembro. número. Mas enfim, aí o Real ganhou uma, perdeu outra, ganhou depois duas. Ganhou 3 mais nesse período. É. Pós-Barça e Real, foi só o Real e é ganhando o 3 maior campeão. em 5 anos. Disparadamente. Bizarro. Então, Sim. isso cria Claro, nas eu entendi. pessoas né? claro. uma história de que se esses clubes não estão na final, É ruim. a final é ruim. Uhum. Mas não é ruim. Ou deram sorte. Ou deram sorte, exatamente. Na verdade, o que a Tipo gente assim, eu tava vendo, pensa- o cara que elimina o Real tem que ser campeão. Beleza, eliminou o maior vencedor, mas assim, não são Quando poucos vê, tem um times. time que é muito... Tipo assim, se fosse o PSG eliminando um Mas Real vou ter Madrid, que ser- o PSG não tem O Barça história, não- o assim, Barça não deu pra, sorte, hein? pra comparar. Mas Entendeu? sendo a Inter eliminando um time tipo Real Madrid, a Inter tem uma baita história. Tem uma baita É. história, exatamente. Então, de certa forma, é bom, cara. Eu gostei que a final seja essa. Queria que fosse o Barça. O Barça Também. merecia. O Barça, pra mim, tem um hoje que ó, já é, pra mim, o Lamine Yamal já é o melhor jogador do mundo. Sim. Já vou deixar isso claro. Me diz assim, outro jogador, Se que esteja jogando o que ele tá jogando hoje. Não. Ele é muito desequilibrante, cara. Não tem, mano. Não tem. Tipo assim, eu entendo esse lance de olhar por temporada. E aí, por temporada, sei lá, o Rafinha talvez. Não, eu acho Mereça. que... Só que pra mim... Mas eu ainda acho que o Lamine jogou mais que o Rafinha. Pra mim, isso é uma opinião pessoal minha. Eu não gosto de ver bola de ouro por temporada. Pra mim, se tem alguém que é claramente melhor do que os Tem que outros, ser ele. tem que ser ele, tá entendendo? E pra mim, o Lamine Yamal sentido. já é melhor do que os Ele tá caras. bagunçando demais, Faz meu. sentido. Sabe? Ele já é. Do mesmo modo que eu achava que antes do Lamine Yamal estourar neste ano, o Mbappé é o melhor do mundo. Eu acho isso, sabe? Também. Mas agora o Lamine Yamal já ganhou dele. Meu, só que eu acho bizarro o jeito que ele joga. Tu já notou, meu? É só cortezinho seco. Cortezinho cara. seco e ele balança pra um lado Não, e bate e ele- aberto. E ele vai pra cima sempre. Sempre, sem pensar Sabe, amanhã. parece jogador de salão, cara. Um ala de Sim. salão que sempre... Ele não tem dribles plásticos. Ele sempre- não tem, tipo assim... Tem muito. Não, mas eu digo assim, ó, comparado aos nossos dribladores, eu acho que não é tão plástico. É mais uns cortezinhos secos, caneta, Eu mas... acho que é assim, É que talvez cara. porque não seja tão da cultura deles É. essa malandragem no jogo.
É uma coisa muito brasileira isso. Muito única, nossa. Só que eu acho ele muito inteligente, cara. Muito inteligente. Muito inteligente. Tipo aquele... Ainda mais pela idade, né? Não tem mano, como tu não 17 anos, falar mano. da idade dele. É impossível tu deixar de lado que ele tem 17 anos. Tipo aquele gol que o goleiro defendeu, ele não perdeu. Contra a Inter no jogo da ida. Que ele pegou, ele vai pro fundo, ele corta o cara. E aí ele bate aberto, mano. E o goleiro tira com a ponta do dedo. Sim. A bola faz um arco assim, ó. E teve um tão parecido no jogo da volta também, que acho que foi até um dos últimos lances. E um de cobertura na ida também, que foi sem querer na minha visão, que ele bateu meio mascado. Sim, sem querer. Foi sem querer. Sem querer total. Não vem me dar um miguezão. Também não. Eu sei que tu é gênio, mas não é tanto. Vamos com calma. Mas a gente falando agora do Yamal, vocês conseguem pensar num, assim... Esse jogador foi o nome da semifinal. Ah, Não. O nome, não. É porque se tu for ver, tem o jogo da ida. Que já foi um jogão. Que foi um jogão. Talvez por mais decisivo, eu não sei. Só que ninguém se sobressai. Cara, foi o time, tu entendeu? Isso que eu tô É. querendo dizer agora. A gente tem um time que tá jogando, tá Eu ligado? cravo, assim, pra mim, esse foi um dos maiores jogos da Champions. Ida e volta, cara. Ida e Ambos? volta da história da Champions. Sim. Ambos, Pra mim passou ambos. o PSG e Barcelona. Que pra mim É, era a gente que era o melhor jogo que eu tinha visto. A gente tava falando sobre isso antes de começar o programa. Só que aquele jogo foi mais Um amasso. uma pressão total só do Barça. E Esse jogo foi trocação. E teve muita polêmica e tudo mais. Pra mim tudo foi pênalti. Aqui, esse jogo, cara, foi perfeito, assim, tudo funcionou como tinha que funcionar. Os dois times conseguiram executar o que queriam executar. A Inter, assim, pode dizer que a Inter se defende mais, mas, cara, a Inter pressionou o Barcelona O tempo inteiro. o tempo inteiro, Por isso que velho. eu tô querendo dizer, tipo assim, O foi primeiro trocação Primeiro pura. tempo do jogo da volta, a Inter tava tirando em cima do Barça. Depois do Barça, no jogo da ida, a mesma coisa. O jogo da ida eu me impressionei o quanto que eles, tipo assim, ó, não Sim, então... não sentiram medo Tu deles. entende como foi quase que perfeito esse jogo. Teve golaço, teve placar amplo, teve viradas... Teve jogo de xadrez entre os Teve treinadores. teve jogo de xadrez e eles conseguiram executar as jogadas deles. Assim, os treinadores quiseram implementar o que queriam. E isso tudo com desfalque. Com desfalque. Ambos os times com Ambos desfalque. os times, isso. O Barça, sem o Koundé, com a não titularidade do Koundé, sem ele não estar no jogo, prejudicou bastante o Yamal. Porque o Yamal jogava bastante com ele ali, fazendo tabelinha, Sim. ele passando, ficando sem marcador. Porque se tivesse o Koundé passando toda hora, o Yamal já não ficaria com 2 na marcação ali, que ele ficou o jogo da volta inteiro. E não adiantou de nada, né? Porque ele passou dos caras fácil. Depois o lateral esquerdo do Barça, o Gerard Martin, não existe. Não existe ele ser titular do Barça. Ele não é titular, ele é banco. Mas não existe nem ele ser cogitado a jogar, cara. É que Ele agora deu 2 assistências, eu quero beleza. ver- Mas não tem jeito. Eu quero ver agora como vai se movimentar o mercado. Isso aí pra mim que vai definir a próxima temporada. Entendeu? O Barcelona conseguir segurar os caras e trazer umas peças boas. É. Entendeu? Depois da eliminação, o Yamal, ele ainda postou, né? E prometeu que ele fica no Barça até Não, ganhar. se esse- Ele É que não é assim, louco tu tem de sair que também, ver né, que mano? Os grandes jogadores do Barcelona, Tu é cria da casa. e são novos, cara. Então, assim, tem Muito. muito tempo muita pra eles história ainda continuarem ali jogando. pra O Pedri, por exemplo, o Pedri tem 22 O anos. Gavi. Se o Gavi deu uma decaída, mas também. Mano, mas pra mim o Gavi ele é tem- craque. Pra mim ele é muito craque Eu também. eu acho ele bom, craque é É, diferente. muito craque, é forte. É que eu Mas gosto ele do é jeito Mas dele ele tem jogar. 20 anos. Não, eu Ele é entendo, muito novo o Firmino também. é muito bom de bola também. O Daniel tem 26 Não, anos. o Daniel é bom. Ele vai. Mas ele sabe, é bom. É um bom Lá, o jogador. Lamine Yamal, 17. O Paulo Barsi tem 18 anos, cara. Por isso que eu tô dizendo, essa gurizada tá dando um Eles suador no vão- velho. E eles vão continuar, E entendeu? anos é casa, né? E anos de casa. Imagina esse time todo, jogando junto, o tempo inteiro. Não Cara, tem como vai dar chegar um errado. momento que eles vão simplesmente... Eles vão jogar sem falar um ai, um pro outro. Já se conhece. Entende? Difícil bater um time assim, cara. E vocês olhando pra essa final aí, vocês conseguem cravar, assim, um placar? Ou, tipo assim... Eu acho que fazia muito tempo, assim, que eu não parava pra analisar a final e falava assim, não, tal time vai ganhar, porque, tipo, é muito favorito. Eu tô Não bem consigo. dividido também. Eu sou bem dividida nessa... Não, eu acho que Eu É acho que que não assim, vai ser um jogo, tipo assim, ó, 3x3, 3x2, assim, entendeu? a minha cabeça pesa muito pra história e daí eu penso muito na Inter. Mas o PSG tá jogando muita bola. sim. Eu acho que assim, o PSG é favorito pra final. Não tem favoritos, né? Não, eu acho que não tem favorito também. Na real tem favorito em Sempre final. tem, Por exemplo, mas- ano passado o Real era favorito contra o Borussia Sim. Dortmund, né? Mas... Essa em específico eu acho que não tem.
talvez não É tenha, muito porque parelho é muito mesmo. justo que os dois estejam na final. Pra mim, o PSG tá jogando mais, mas a camisa da Inter pesa mais e eles também estão É, jogando eu não bem, tu acredito em entendeu? camisa pesar pra começar. Ah, eu Começa por aí. acredito bastante. Mas eu acredito que a Inter tem bola pra vencer, sabe? Só que eu acho que o PSG amassa, cara. O PSG tá amassando. O PSG O fez... PSG fez com o Arsenal. Ó, o Bizarro. Não, é que na real, o Arsenal deu uma sorte pra O passar do Real PSG Madrid. também, na verdade, pegou um caminho mais tranquilo, assim, na verdade, não. O PSG pegou PSG? Liverpool O PSG pegou Liverpool nas oitavas. Na repescagem, o PSG pegou o Brest. Daí já foi mais tranquilo. Mas 7-0 no agregado contra o Brest. Daí pegou o... Não, 10-0 no agregado contra o Brest. Um Fora baita os ataque. ameaças. Foi mais tranquilo. E aí É que, ganhou na do verdade, Liverpool. eu acho que foi mais tranquilo porque o Real Madrid já tinha caído. Se pegasse um Real Madrid e PSG, eu não sei não, hein. Ah, não sei. Eu acho que... Tu acha que o PSG vai Mas ganhar? o Real Madrid tava perdido essa temporada, cara. Mas tu acha Também, que... né? Eles só trouxeram um cara e desmontaram Eu o não resto. vejo, eu não acho que uma individualidade pode ganhar de um time que é Não. sempre bem treinado. Olha o meio campo que tava o Real Madrid esse ano, meu. É. Por favor. Não Depois tem que como. saiu... O Real Madrid não ganhou uma partida do Barcelona. O Real Madrid não chegou perto de vencer assim o Barcelona. E que assim Teve continue. Teve esse da Copa do Rei, mas o Barcelona O Yamal dominou o jogo inteiro, tá bagunçando. entendendo? Então é muita discrepância quando o time joga um coletivo bom É e que quando saiu- o time tem boas É que individualidades. saiu o mas Kroos, se encaixa. eles não repuseram alguém à altura do Também Kroos. como é que tu vai colocar Não, mas alguém trazer da alguém, altura? meu, mas tipo assim, um cara, sabe? Daí tu olha pro Sim. meio campo fraco hoje do Real Madrid, sabe? Mas É o que eu E penso. daí, eu acho que o PSG, tipo, fez bem em pegar, tipo assim, deu um pouco de sorte de pegar o Arsenal, porque o Arsenal é, tipo assim, baita história, baita time, chega na hora... Mas se tu for ver, o Nada PSG funciona. quase se complicou com o Aston Villa também nas quartas, né? Quase foi. O Aston Villa fez uma baita pressão. Então é como tu encara os times. E eu acho que assim, se tem time que pode ganhar de PSG, de Barcelona, desses times muito ofensivos, é a Inter. Se tem um time que pode ganhar, assim, com categoria desses times, é a Inter, sabe? Porque eles defendem muito bem e eles sabem atacar. Assim, não é verdade que a Inter é um time retranqueiro, cara. Também não acho. Também não acho. Eu acho que não vai ser um placar elástico. De nenhum dos. Vai ser tipo assim, 1-0, 2-1. É que as finais, geralmente, né? Normalmente é Normalmente morno, né? é morno. Não é A um gente, Final na de verdade, Champions. às vezes Eu, acho que Champions. com eu queria expectativa. pênaltis. Essa Final de Champions geralmente é morno. Tipo, como, por exemplo, como eu tava torcendo pro Barcelona e o Barcelona não tá na final, por mim, pode ir Champions. pênaltis. Placares elásticos, viradas no final. O que vier é lucro. Agora, Mas outra vocês coisa... torcem pra algum? Não, eu não Não, torço pra nenhum desses Eu torço clubes. pelo bom futebol. Eu não torço, sabe por quê? Eu já vou explicar. Do lado do PSG, seria bacana o Luiz Henrique vencer uma Champions. História da filha dele e tal, trajetória de carreira dele. Mas é uma torcida que vai o Messi, Eu penso muito nisso. né? E do lado da Inter, eu não tenho objeções deles vencerem. Eu gosto bastante do Lautaro. Quando eu Seria penso na bacana a eu Inter gosto. vencer, seria bacana reforçar. Os times italianos são bons, sabe? Eu penso exato. nisso. Agora, outra coisa. Tá aprovado esse formato de Champions, né? Eu gostei. Ah, Eu não. gostei. Eu achei que eu não ia Legal. gostar. Todos contra todos, mas. Eu achei que eu não ia gostar. Eu também achei que não ia gostar. Eu gostava do. Das Chaves. Eu gostava. Mas eu gostei. Eu sabia que ia dar certo, cara. Porque é muito mais jogo bom, velho. Não, concordo. Exato. A gente teve muitos jogos bons. A gente teve logo na fase de liga já jogão de Barça e Benfica. Uhum. Uns jogos históricos. Jogos históricos. Pra mim tá aprovado. Eu também. Mas eu acho que eu ficaria com o PSG campeão. Se fosse cravar um dos dois, eu cravo Se fosse o PSG. cravar agora, qual Eu que tu cravo. cravaria? Não cravo o placar, eu cravo um. PSG. Eu cravo a Inter. Do contra. Não, nem é por ser do contra, mas é que, porque ela tipo... torce Não, tá pro certo. Inter. Tem que ter. Ah, sim. É. Não, mas é que eu não sou uma das maiores fãs do PSG. Assim como a Também. do Grêmio. Também. Não, eu tô sendo imparcial aqui, Andrés. Não, eu tô falando com o meu coração. E mesmo fora, assim, eu não... Tipo, como eu não Não sou simpatizo. muito Não, quem ganhar tá justo. Não, eu também acho. eu tá acho que os justo. dois, óbvio, né? Os dois, nenhum time chegou ali por acaso. Qualquer um que ganhar vai ser porque realmente merece. Mas, eu não sei, eu acho que eu penso muito no Lautaro. Eu gosto muito do Lautaro. Pode ser. Então eu pensaria na Inter. Também pela história, mas eu acho que no futebol, tipo, claro que pesa, mas não é um fator determinante. Mas eu acho que o PSG surpreende.
É, bem extremo. De um lado a Inter, que fez uma baita temporada desde o início na Champions, ficou em quarto na E Liga. o PSG que foi de O 0 a 100. PSG quase foi eliminado. Ambos vão se encontrar na final. Se o PSG ganha a história deles, dá pra fazer um documentário. Com certeza já estão fazendo. Com certeza. Certo. Os dois. A Inter eu não sei. Mas acho que deve ter alguma Mas coisa o PSG tá fazendo documentário desde A que foi torto lançado, jeito. cara. assim. Todo dia, né? Desde Eles tentam. que o documentário existe, o PSG tá fazendo. No caso, deve ter Uma hora- iniciado uma junto hora- com a história do PSG. Uma hora pega. Uma hora eles vão ganhar. Que é um clube mais novo também, né? Mas acho que é isso, né, galera? Acho que a gente conseguiu debater legal. Exatamente. Então aí a gente tem 2 palpites. Não sei se eu posso falar palpites, Não, porque não, vocês não entra estão... como, não entra como palpite. Vocês não eu acho. estão entrando com placares e eu também não faço nem Não, ideia. não Mas tem também necessidade. concordo com o Samuel daqui, não acho que não vai ser uma coisa muito elástica. Acho que vai ser um jogo mais 1-0, 2-1, assim, com muita emoção, 2-1. Ambos marcam. Ambos marcam. 3 escanteios. Mas vocês acham que o PSG ganha? Eu acho que a Inter ganha. E dia 31 de maio, cinemas. Vai se passar no cinema, final da E aí, vamos ter que Champions. chegar. Tô querendo muito chegar no Vou tá cinema lá. aí. Também. Já que não vai dar pra estar na Alemanha, né? Pra assistir no estádio. Ah, que pena, né, meu? Meu Por passaporte, enquanto. meu passaporte não deu. Infelizmente Ficou não vai ruim. ser esse ano que a gente vai assistir no estádio, mas vamos estar no cinema assistindo. E o programa de hoje fica por aqui. Voltamos semana que vem. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, @RádioFN e @GiroEsportivoFN. E é isso. É isso. Tá, Valeu, pessoal? galera. Valeu. Até mais.